finalmente, aí você pode perguntar, mas doutora, eu já desfraudei meu filho de dia, já desfraudei de noite, porém, ele continua fazendo xixi na cama, mesmo muito tempo depois do desfraude. Continua fazendo xixi várias vezes por semana. Até quando, até que idade isso é normal, é considerado normal? Quando é que eu tenho que me preocupar com esses escapes de xixi? Esses escapes de xixi, eles acontecem mais de noite, mas podem acontecer de dia, também podem se manter. Mas o mais comum é durante o sono. E a gente chama isso de enurese. Enurese noturna, quando é de noite, enurese diurna, quando é de dia. Pode eventualmente acontecer com cocô, que chama encoprese. Mas na maioria das vezes é uma enurese e é à noite, então é enurese noturna. Consideramos já fazer alguma investigação quando essa enurese noturna ela acontece a partir dos 5 anos de idade. Uma criança depois dos 5 anos de idade, que não tem nenhum outro problema de saúde, que ainda não está, né, com esses controles esfinterianos 100%, ou pelo menos perto disso, a gente precisa avaliar. Existem algumas doenças que podem cursar com essa enurese noturna. Por exemplo, diabetes, a criança não consegue segurar o xixi, tem uma poliúria, uma fabricação maior de xixi, uma quantidade, um volume maior de xixi, e aí não segura e faz. Ela pode ter um distúrbio, uma disfunção miccional, uma disfunção mesmo no mecanismo da micção, por algumas alterações do trato geniturinário. Essa criança pode ter uma doença renal crônica, que também pode cursar com enurese noturna. A enurese noturna ela pode ter um caráter genético, então geralmente a gente pergunta se o pai, ou se a mãe, ou se o teu irmão teve isso também, ou tem, ou ficou, meu filho até 9 anos, meu outro filho também tinha, então enfim, tem um caráter genético, pode ter um caráter psicológico também, às vezes crianças que são já desfraudadas, bem já de dia, de noite, ok, por algum motivo, começam ou voltam a fazer xixi na cama, por exemplo, algum problema na escola ou separação dos pais, isso pode acarretar numa enurese ou numa encoprese aí de fundo psicológico, né? Uma doença de fundo psicológico e não necessariamente físico. Então, a partir dessa idade, se você começou o desfraude dentro do tempo considerado aí normal, por volta de 1 ano e 10 meses, 2 aninhos até os 3 anos de idade, e na maioria das vezes correu tudo bem, ok, e ainda com 5 anos, depois dos 5 anos, ainda persistem esses escapes muito frequentemente. Uma coisa faz um xixi na cama a cada 6 meses, né, depois de 5 anos, né? Ok, mas uma coisa frequente, toda semana, né, que você está vendo que está fora do normal, temos que buscar temos que fazer uma investigação maior. Normalmente, essa queixa começa no consultório do pediatra geral. A gente pode solicitar alguns tipos de exame, uma ultrassom do trato geniturinário para ver se tem alguma malformação, alguns exames de imagem que a gente usa contraste para ver o funcionamento desse trato geniturinário, alguns outros exames mais específicos, como cintilografia, enfim, a depender do caso, e podemos encaminhar, depender da nossa suspeita diagnóstica inicial, para o urologista pediátrico ou para o nefrologista pediátrico. São 2 especialistas que cuidam dessa parte da enurese e da encoprese. E existem tratamentos a depender da causa. Então, você vê, se for uma causa com disfunção miccional, por exemplo, você pode... Existem métodos de estímulo nervoso, fisioterapia urogenital. Existem alguns medicamentos que mexem com alguns hormônios, hormônio antidiurético, esses hormônios que são liberados em excesso, né, dependendo do tipo de hormônio, você pode utilizar para regular
Se for uma disfunção, uma doença renal crônica, o nefrologista vai ajudar a tratar. Então, a depender da causa, você tem um direcionamento tanto para um profissional como outro, tem tratamento tanto, né, para um caso como outro. Na maioria das vezes tem tratamento, a gente acaba conseguindo tratar e descobrir a causa e consegue realmente que a criança siga tranquila e feliz, né, fazendo seu xixi, seu cocôzinho no banheiro, no vaso, como deve ser. Espero que tenha esclarecido, então, as maiores dúvidas, as maiores angústias, as maiores ansiedades aí do desfraude, que realmente é um capítulo à parte aí da pediatria, um capítulo que as mães, os pais realmente têm muita dúvida. E o principal recado que eu quero deixar para vocês é: se tem uma coisa aqui desse vídeo que vocês precisam aprender é, uma vez iniciado o desfraude, é 100%. O desfraude é 0 ou 100%. Nada de meio termo. Isso aí tem que ficar na cabecinha de vocês, para ficar também na cabecinha das crianças e o desfraude ser de forma mais natural possível. Bom, um beijo grande e até a próxima.